Olá pessoal, sou o professor Sidney Morbidelli, professor de Direito Empresarial, e nessa aula eu vou mostrar para vocês de forma rápida algumas questões de sociedades empresariais e provavelmente faremos em dois blocos. Essa aula de Direito Societário, ela teve início mostrando aqui o direito empresarial, o conceito dele, né, que é um ramo do direito privado que regula essas relações entre o comércio dentro do mercado, e nós teríamos aí a questão prioritária da liberdade contratual, busca sempre a segurança jurídica, porque nós temos uma legislação que nos ampara dentro desse ambiente do direito empresarial. E claro que o direito empresarial ele vem do Código Civil, como a gente já tinha analisado em outras aulas apresentadas. Então, algumas características que a gente pode apontar, que são trazidas, referente à legislação civil, o direito de empresa, que passou a ser regulado, né, pela Codificação Civil. Nós temos ainda aí a questão da regulamentação das atividades econômicas, que passam a ter uma atuação bastante importante dentro da nossa sociedade, tais como circulação e produção de bens, e produção, prestação de serviço e produção, etc. O Código Civil se posicionou aos ditames da Constituição Federal, que isso daí foi importante, esse alinhamento do direito empresarial e a Constituição e a Constituição dentro do aspecto da ordem econômica financeira. Nós temos ainda as análises referentes à empresa e à sociedade, função social da empresa, que é fundamental, que é trazido pelo Código Civil de 2002, a microempresa e a empresa de pequeno porte enfatizada pela Constituição Federal, essa proteção constitucional que é dada à empresa também, no âmbito tributário, trabalhista, consumerista, entre outros, claro. A empresa e sociedade e a pessoa jurídica são pontos exclusivamente de análise da nossa aula, e que tem ali, por exemplo, a empresa como objeto de direito, portanto não tem uma personalidade jurídica, porque a personalidade jurídica cabe à sociedade, a sociedade que é sujeito de direito, não sujeito, objeto de direito. A sociedade ainda tem ali uma personalidade jurídica, porque ela é registrada, ela é atuante, existe um contrato social amparando ela. Nós temos ainda a pessoa jurídica, que é a sociedade empresária, né? E a empresa em si, que é a atividade econômica, que por ser uma atividade econômica, ela tem que ser uma atividade organizada para a produção, circulação de bens e serviços. Onde eu encontro isso? No artigo 966, parágrafo único, tem todas as definições da pessoa jurídica, tanto a prestadora de serviço quanto a sociedade empresária produtora de produtos e também, também de circulação de bens, né? Os princípios gerais de direito, não podemos deixar de fora, porque os princípios gerais de direito empresarial, ele trata no mercado com alguns aspectos importantes, como a livre iniciativa, livre concorrência, propriedade privada e preservação da empresa. Tudo isso porque o mercado é importante, é preservado e é constitucionalmente ligado a um interesse comum, né, de todos, tanto do Estado quanto da própria sociedade. E, lógico, a gente está falando aí de consumo, a gente está falando de várias leis que abrangem todo o aparato empresarial. Nós temos ali as atividades não empresariais, que aí a gente tem aí um dado bastante significativo, em que as atividades não empresariais, aquelas que não produzem nenhum produto, obviamente, e também não circula produto. Simplesmente ela vai ser uma atividade que somente presta serviço. Então, seriam uma sociedade simples, ou algum pequeno empresário, profissional intelectual ou empresário rural. Então, seriam as atividades não empresariais, aquelas que são sociedade simples, prestadora de serviço, empresário rural,
que também tem a faculdade de inscrição ou não na junta comercial, o profissional intelectual, né, que é de natureza científica, literária, artística, exceto aquela que compõe o objeto de empresa, que, como já havia comentado em algum momento das nossas aulas anteriores, que se tem algum objeto de empresa é porque ele vende alguma coisa dentro do cenário empresarial. Vamos dar um exemplo. Uma profissão intelectual que tem ali alguma natureza, né, literária. Alguém que, por exemplo, produz livros, mas não vende. Se estiver vendendo, então tem objeto de empresa. Então, só produção de livro, conteúdo desse livro, não é uma atividade empresarial. Mas, se tiver comercializando depois que compilar o livro, depois de formatar o livro, depois de imprimir o livro, e vender naquele mesmo local, nós temos aí atividades empresariais. Aí cabe também a sociedade simples, né, a mesma coisa, porque nós temos uma sociedade, então seria dois ou mais interessados dentro de uma empresa, aliás, dentro de uma sociedade, porque empresa não é ainda, a gente está falando com atividades não empresariais, portanto nós teríamos aí uma questão bastante disseminada dentro do meio do direito, dentro do nosso direito empresarial. Então, atividades não empresariais não produz e não comercializa, não faz com que haja essa intermediação de produtos. Sociedades não personificadas é uma outra questão bastante importante sendo destacada aqui por nós. As sociedades que não se encontram devidamente registradas são as sociedades não personificadas. Não têm personalidade jurídica, não personificadas sem personalidade jurídica. Portanto, as sociedades regidas pelas normas atinentes à sociedade em comum ou simples ou que for compatível. Por exemplo, a sociedade de fato ou a sociedade irregular são sociedades não personificadas. Por quê? Sociedade de fato é aquela que tem um contrato, que não tem um contrato, aliás, e que simplesmente ela está sendo tocada pelos sócios sem que haja nenhum tipo de contrato social, registro em junta, etc. A sociedade regular é aquela que tem o contrato social e nem sequer é registrado. Então, nós teríamos aí uma comunhão patrimonial, como existe uma sociedade não personificada, e com certeza os bens particulares dos sócios, bens particulares de pessoa física do sócio, os bens vão responder, logicamente, por dívidas de sociedade. E ainda tem o dado que é registrado no Código Civil, de que sociedades não personificadas elas são tratadas como sociedades em comum, no artigo 986 a 990. Bem, vantagens e desvantagens da sociedade não personificada. As sociedades não personificadas, elas têm vantagens e desvantagens em várias questões. Por exemplo, os sócios somente podem provar a existência da sociedade por meio de documento escrito. Né? Os terceiros que vierem a querer ter um crédito que não foi recebido por eles, lógico que podem provar de qualquer forma. Então, respondem solidariamente, ilimitadamente. Quando a gente fala solidariamente, é o valor total. Aquele que tiver dinheiro paga sozinho, ou se forem dois sócios, os dois sócios vão pagar de forma igualitária, meio a meio, ou seja, o que tiver na conta, por exemplo, ou o que tiver de patrimônio. Terceiros, por exemplo, pode provar a existência por qualquer meio ilícito de prova. É uma das vantagens que, por exemplo, e lógico, desvantagem ao mesmo tempo, por um lado desvantagem e vantagem para o outro, em relação às dívidas da sociedade não personificada. Ela fica vulnerável, perceba isso. Falência pode falir e pode pedir a sua falência, mas não pode requerer a dos outros empresários. Então essa é uma das desvantagens, tá bem? Sociedade em conta de participação também é uma sociedade não personificada. E ela não é personificada por determinação do Código Civil, inclusive. Tá? Então você tem aí a sociedade não personificada, que ela se assemelha a um contrato de investimento comum denominado de sociedade. É como se fosse, por exemplo, um indivíduo que tem a ideia de ter, por exemplo, a venda de determinadas
participações de uma construção, digamos, de um hotel, e que nessa participação ele vai vender para aqueles que sejam interessados em despender um valor X de dinheiro. Então é uma sociedade em conta de participação. Então esse indivíduo, que ele vai ter o nome de sócio ostensivo, ele vai, por exemplo, disponibilizar participações, né, parecido com cotas, e esses sócios que vão ser os participantes, eles vão adquirindo gradativamente ou uma participação ou duas, né, e cada participação equivale a uma unidade daquele hotel. Uma unidade, por exemplo, de quarto, banheiro e seja as dependências. E aí ele vai pagar, por exemplo, R$200.000 pelaquela unidade. Então é uma sociedade em conta de participação, que se dá, né, pela facilidade, né, que foi conjecturada pelo Código Civil. Então, é possível, não é registrado na junta comercial, o sócio ostensivo ele não registra esse plano contratual na junta comercial, mas ele vai registrar os documentos que são disponibilizados para os sócios participantes daquela participação que eles estão tendo. Vai registrar no cartório, né, praticamente para dar um ar de veracidade e, consequentemente, de mais nitidez, mais veracidade, nitidez e confiabilidade no negócio. Tá bem? Então, sociedade em conta de participação, muito utilizado hoje em dia, muito utilizado hoje em dia. Aí tem um exemplo de empresa na modalidade de sociedade em conta de participação, que eu destaco aqui, depois deem uma olhada com mais calma, né? São exemplos interessantes, como esse do hotel, por exemplo. O Hotel Ibis é um dos exemplos mais comuns que a gente passa, né, a destacar como sociedade em conta de participação, né? E aí a gente entra agora nas sociedades personificadas. Nesse tocante eu vou fazer um outro vídeo para que nós consigamos ter aí uma qualidade melhor em todos nas nossas sequências de trabalho aqui de exposição.